E aí pessoal, como sempre, o nome do anime tá aí na descrição. Já aproveita esses primeiros segundos de vídeo e coloca aí nos comentários o que você espera desse anime por conta do título desse vídeo. Ou só escreve um gostei nos comentários pra ajudar a impulsionar o vídeo. A história começa com uma cena de uma joia vermelha de aparência muito sinistra. No centro da cidade, um homem fica parado, enquanto outros caminham na direção oposta. De repente, o homem ergueu a joia vermelha para o céu e olhou para ela atentamente, ponderando o verdadeiro poder por trás da alma humana. Com uma mudança repentina na cena, uma jovem é vista indo para algum lugar. Depois de procurar, ela encontra o seu destino. Então, ela abre a porta e encontra 3 pessoas paradas ali. Atualmente, uma pessoa está apostando contra outras 2, onde ele consegue adivinhar corretamente a carta do adversário e ganha a aposta. Assim, após pagar, os 2 saem e o homem simplesmente volta a dormir. Nesse momento, a menina de cabelo rosa entra na sala e conversa, perguntando se o cara é o Saido Yakomo. Ela diz ter ouvido algumas coisas sobre ele e pergunta se o Saido realmente possui poderes psíquicos. Ele pergunta quem ela é, e a garota se apresentou como Ozawa Haruka e pede ao Saido para manter tudo o que ela estava dizendo em segredo. Com isso, ela começa a falar sobre a sua história, sobre como há 2 semanas atrás, ela e seus alunos estavam comemorando uma despedida. Então alguém ali sugeriu fazer um teste de coragem no antigo prédio que estava fora dos limites para os alunos. Quando os 4 entraram, eles logo notaram algo estranho, que suas sombras estavam se movendo por conta própria e tinham uma aparência monstruosa. 10 dias depois do incidente, de repente os alunos começaram a ficar possuídos. A primeira pessoa era Miki, depois foi o Kazuhiko que pulou de um prédio e morreu. Ao escutar isso, o Saido perguntou a ela se ela tinha testemunhado a morte do caso. Ele falou que se ela não tivesse presenciado, eles não poderiam ter certeza do envolvimento de fantasmas. No entanto, ela quer que ele salve a vida da Miki. Ele concorda em ajudar, mas apenas por 25 mil ienes. Isso é uma pechincha pela vida de alguém. Ela está relutante em pagar adiantado, e ela percebe que ele estava trapaceando no jogo que ele estava fazendo com os outros caras. Então, ao ver isso, ela decidiu ir embora. No entanto, ele fica impressionado com a sua inteligência e decide ajudá-la sem aceitar o adiantamento. Mas a Haruka pensa que ele é uma fraude, mas o Saido afirma que ele pode ver fantasmas. Não apenas isso, mas também pode se comunicar com eles. Embora possa se comunicar, ele ainda é incapaz de instruir os fantasmas a fazerem alguma coisa. No entanto, ele pode colocar algum juízo neles. Escutando isso, a Haruka não estava convencida, mas ele começa a falar sobre a falecida irmã gêmea da Haruka, que faleceu em um acidente de carro. Ao escutar ele falar dela, a Haruka pede que ele pare e acredita nas suas palavras. Então, os 2 vão para o hospital onde a Miki estava. Ela estava extremamente fraca. A Haruka explica que ela estava ficando mais fraca e os médicos não têm um diagnóstico para o que ela tem. Mas o Saido pode ver algo que os médicos não podem. As almas dos mortos estão no corpo dela, grudados. Ele vê 4 almas de 4 pessoas que se comunicam com elas. E após a visita, ele diz a Haruka que a Miki foi manipulada pelas almas de 4 vítimas de assassinato. Geralmente as almas ficam perto de onde elas foram assassinadas ou de corpos despejados. Consequentemente, deve ter havido algum crime no antigo prédio. Mais tarde naquela noite, a Haruka de repente teve uma ligação e corre para a estação de trem. Lá ela descobre que seu amigo Yuji tirou a própria vida. Lá, ela se encontra com seu professor que viu o incidente e fala com ela. O professor explica que o estado dele era semelhante ao da Miki. Ela também entrou furtivamente no prédio antigo e falou sobre rumores assustadores em torno daquele lugar. De acordo com ele, isso deve ser obra de um fantasma, mas a polícia obviamente não acredita nisso. No entanto, o Saido também estava atrás dela. Ele suspeita muito das coisas que estavam acontecendo aqui. Mais tarde, quando a Haruka e ele partem, o Saido decidiu acompanhá-la de volta para casa. Mas o Saido a chama de idiota, alegando que a sua vida estava em perigo também. Ele explica que aquele que está atrás deles é um humano, e como tal, ela precisa ficar perto dele para a segurança dela. Na manhã seguinte, os 2 se dirigem ao antigo prédio, onde o Saido tenta subornar o zelador para entrar lá. E é claro que ele não tem autoridade sobre o assunto e diz que para poder entrar, eles precisam da aprovação do Takayoka, que é o professor que eles conheceram ontem. Ele também manda nos prédios antigos.
No caminho de volta, eles percebem um rastro e, seguindo o seu caminho, eles encontram um monte de coisas enterradas no chão. Isso solidifica ainda mais a sua teoria de que esse professor é quem assassinou as mulheres. No café, eles vigiam cada movimento do Takayaka, onde o Saido explica a sua teoria para Haruka. No entanto, tudo isso são coisas sem evidências. Eles não podem fazer nada por enquanto, mas ele diz que isso era fácil de conseguir, porque o Saido pegou um copo do lixo do qual o Takayaka poderia ter bebido. Mais tarde, ele chama o Guto, que é um policial, ele entrega a bolsa com as coisas e ele vai embora. A Haruka e o Saido voltam para a sala do clube, que era de onde o Saido ainda estava deitado. No entanto, a Haruka tem que ir ao banheiro, mas quando ela volta, ela vê uma figura sinistra. Por outro lado, o Guto se encontra com um velho assustador que parece o Dr. Who, que confirma que as impressões digitais no copo do Takayaka são as mesmas das coisas que foram enterradas. E lá também tinham impressões digitais das pessoas que foram dadas como desaparecidas e provavelmente mortas. Isso prova a teoria do Saido, e o Guto liga para informar, mas ele não estava em lugar nenhum. Ele é visto no banheiro feminino, onde encontra a bolsa da Haruka no chão. Com a ajuda de alguns espíritos que o guia, ele segue o caminho para o antigo prédio, onde lá dentro a Haruka é contida pelo Takayaka, que quer assassiná-la de qualquer jeito. Mas escutando a chegada do Saido, ele se esconde e o embosca. Quando ele liberta a Haruka, ele o golpeia pelas costas, mas não acontece nada com ele e apenas fez as suas lentes saírem, revelando que o seu olho esquerdo é vermelho brilhante. Ele afirma que ele pode ver as almas dos falecidos através desse olho. Além disso, ele lamenta que as almas das vítimas ainda estejam sofrendo e vagando por perto do Takayaka, que fica apavorado ao ver o olho do Saido, e tenta fugir. Na saída, ele incendeia o prédio. No entanto, a polícia chega logo depois e o prende. Ele chama o corpo de bombeiros para ajudar os dois que ficaram presos lá dentro. Eles subiram até o telhado, e eles não têm escolhas a não ser esperar por ajuda. Eles conversam e a Haruka revela que entrou no antigo prédio pensando que talvez o fantasma da sua irmã estivesse lá. Conforme rumores, a música do piano que ela tocava costumava ser ouvida várias vezes nesse prédio, levando ela a acreditar que era sua irmã. Um dia, a Haruka decidiu ser um pouco má, um pouquinho apenas, e jogou a bola com mais força para ela pegar. A bola foi na direção da estrada, e a sua irmã foi buscar, quando de repente, o Truckykana apareceu e mandou ela para um Isekai. Devido a isso, a Haruka se culpa pela morte da sua irmã, acreditando que ela não precisava ter feito isso. Mas o Saido acalma ela, afirmando que a sua irmã não guardava nenhum rancor da Haruka, afirmando que foi ela quem disse a ele que ela estava em perigo. Ao escutar isso, a Haruka expressa seu desejo de vê-la uma última vez. Consequentemente, o Saido se aproxima dela e agarra o seu rosto. Ele diz para ela fechar os olhos. Com isso, a Haruka é transportada para um lugar especial, onde ela pode se reunir com a sua irmã e abraçá-la uma última vez. Embora em lágrimas, ela pode se despedir da sua irmã. Ao voltar ao presente, ela expressa sua gratidão ao Saido. Por outro lado, um casal é visto com um homem. Esse cara estava brigando depois de ver algo no rio, e o homem loiro afirma que esse é o pobre fantasma que ficou preso no fundo do rio. No entanto, esse homem loiro afirma que essa alma pode ser movida com tinta sagrada. O pai do fantasma obedecerá seu comando. É claro que o pai concorda com esses termos e tudo se fecha quando o homem loiro responde à pergunta do Saido, lá do início do episódio. A verdade da alma é a escuridão. Enquanto isso, depois de algum tempo, dois trabalhadores são vistos trabalhando tarde da noite em um santuário. Eles estão montando um palco para algo e são forçados a trabalhar tarde porque o presidente, que é um velho chamado Eri, está chegando para verificar o progresso logo pela manhã. Lá, um dos trabalhadores conta ao outro sobre os rumores que acabaram se espalhando sobre o lugar ser mal assombrado. Agora eles começam a escutar uma risada de criança, e tudo começa a tremer e quebrar, enquanto uma estátua negra e sinistra é mostrada. Do outro lado da cidade, pela manhã, a Haruka vai se encontrar com o Saido para visitar a Miki no hospital. Lá ela vê o Saido cochilando e se aproxima dele, mas ele acorda vendo o rosto dela e relembra da noite passada, que eles estavam em um prédio em chamas. O Saido se levanta, afirmando que dá azar ver o rosto da Haruka logo pela manhã. Independente se ela tá ali ou não, se ela tá olhando ou não, ele começa a simplesmente trocar de roupa. A Haruka se vira e se pergunta se ele realmente mora ali. O Saido explica que embora ele tenha uma casa, ele raramente vai pra lá.
Ele passa a maior parte do seu tempo aqui, e também mentiu para a escola e colocou as mãos nessa sala sob o inexistente clube de cinema que ele falou que estava fazendo aqui. Os dois vão pro hospital, onde o Saido se comunica com os espíritos que estavam na Miki e conta a eles sobre a prisão do Takaoka. Como resultado, elas seguem em frente e saem do corpo da Miki. Isso faz ela melhorar imediatamente. Logo, ela consegue abrir os seus olhos e chama o nome do Haruka. Então, os visitantes saem do lado de fora. A Haruka expressa sua surpresa em como persuadir fantasmas. Isso de fato funcionou. Os fantasmas eram originalmente humanos e, de acordo com sua crença, são aglomerados de emoções deixados para trás pelos mortos. Como tal, ele se recusa a usar métodos como, por exemplo, matá-los ou selar eles. Enquanto os dois pegam o ônibus de volta, a Haru pode dizer a ele para esperar os 25 mil ienes porque ela vai pagar ele. Ela começou em um trabalho de meio período e logo esse dinheiro vai chegar para ele. Mas ele diz para ela não se preocupar porque ele já recebeu seu pagamento do pai da Miki. Depois de dizer que ele poderia ajudar como um médium especializado em exorcismo, a Haruka começa a se familiarizar mais com ele, mas ele por outro lado não estava muito interessado, na real ele estava bem desinteressado. Ele desce do ônibus e se despede dela, afirmando que o contrato entre ele e ela agora chegou ao fim. Depois disso, nós vemos a Haruka indo trabalhar. Um velho de cadeira de rodas chega como cliente e a Haruka atua como a sua garçonete. Ela escuta o seu telefonema, onde ele menciona a maldição da raposa. Isso leva a Kunimatsu, o atendente do velho, explica que há um santuário de raposa nessa cidade. Ele diz que é o presidente e que quer erguer um novo prédio lá. Mas o desenvolvimento estava enfrentando muitos problemas, aparentemente por conta da raposa. Naquela noite a Haruka decide visitar o santuário, onde ela encontra uma figura humana usando uma máscara de raposa. Ela fica bem apavorada e foge imediatamente. No entanto, enquanto ela corre, ela esbarra em um homem que parece ter um olho vermelho, igual do Saido. Por outro lado, o homem loiro de antes confia na sua parceira o resto da tarefa. De volta para Haruka, ela descobre que esse cara é o tio do Saido. Ele não quer que ela conte a ele sobre os fantasmas que acabou de ver. Os dois vão pro local onde o Menshin revela que seu olho vermelho é uma farsa. Ele afirma que queria ver as dificuldades do Saido por conta própria e, como tal, fingiu que tinha um olho vermelho também, porque eles não conseguem encontrar nenhuma pista. Eles voltam e a Haruka decide seguir o Ishin até o seu templo. Ele explica que, para deixar esse templo mais aconchegante como se fosse um templo mesmo, esse lugar não pode parecer um lar, pois muitos fantasmas são atraídos para isso. Quando eles entram lá, eles encontram o Saido sentado. Além disso, a Haruka também encontra o primo surdo do Saido. Embora seu tio ofereça um pouco de chá, o Saido vai embora. Isso deixa a Haruka um pouco triste, mas o primo e o tio tentam animá-la. Eles dizem para ela confiar e contar sobre o que viu no Santuário da Raposa. Ela queria que o Saido também soubesse e corre atrás dele, mas ela vê ele conversando com uma outra mulher no pé da escada. Ela decidiu não interferir nisso. No dia seguinte, ela parou de se distrair no trabalho e mais tarde visitou o santuário de novo. Dessa vez, ela encontra o cadeirante de antes e ela conta a ele sobre o fantasma que ela viu. Escutando isso, o velho fala que a vida é cruel, afirmando que somente quando está chegando ao fim que alguém pode realmente ver a verdade. De acordo com ele, o status de dinheiro e nem fama é importante, mas o que importa é viver fiel a si mesmo e não ter arrependimentos. De repente, a risada da criança é ouvida mais uma vez e as luzes se quebram. Um pedaço de cano também sai voando em direção a Haruka, mas o Saido aparece e a empurra para o lado. Ao vê-lo, o presidente pergunta quem ele é. Ele explica que ele é o Akumal, uma pessoa que estava investigando essa área a pedido dele. Ele afirma que realmente vivia um fantasma aqui, mas esse fenômeno que acabou de ser causado não foi por culpa do fantasma não. De acordo com o Saido, os fantasmas nada mais são do que um aglomerado de emoções que não são capazes de manipular a matéria, e isso o leva a teorizar de que alguém está por trás disso. As luzes explodiram por conta de pólvora. Segundo ele, o culpado está dentro do galpão de armazenamento de todo esse equipamento. Com isso, o culpado realmente se revela, saindo do galpão. Lá o culpado é ninguém menos do que o Kunimatsu, que se desculpa para o presidente e a Haruka por colocá-los em perigo. Além disso, ele revela o motivo das suas ações, sua objeção ao desenvolvimento desse santuário.
Lá o Kunomatsu revela que leva o Frank como presidente, que se revela ser amigo de longa data dele, chamando ele de Tekken. Ele diz para acabar com essa ideia boba, afirmando que, aconteça o que acontecer, a Kunika nunca mais vai voltar. E é revelado que na juventude, o presidente era apaixonado por uma mulher chamada Kuniko. Porém, eles eram de origens completamente diferentes. Apesar disso, ambos se apaixonaram e decidiram fugir. O futuro presidente enviou uma mensagem para Kuniko, dizendo a ela para encontrá-lo no Santuário da Raposa. No entanto, ela acidentalmente foi parar no Santuário Leste em vez do Oeste, onde ele estava esperando por ela. Por conta disso, eles nunca se encontraram realmente, e como resultado, um ano depois, a Kuniko teve que se casar com alguém da escolha dos seus pais. Não foi por amor, foi por dinheiro. Mas logo após dar à luz ao seu primeiro filho, as coisas começaram a dar errado e ela infelizmente acabou falecendo. Ele se sentia culpado por não ter muito tempo de vida, e ele quer realizar o seu sonho e desejo, fundindo os santuários Leste e Oeste. Mas o Saido afirma que não há necessidade de tal coisa, anunciando que ele pode ver fantasmas. E ele diz ao presidente que o fantasma da Kuniko ainda estava esperando por ele aqui. Escutando essas palavras, o Eiryu tenta o seu melhor para se levantar e ir até o lugar que o Saido apontou. De repente, a máscara da raposa aparece na frente dele, tendo finalmente encontrado a sua amada. Esse espírito de raposa consegue seguir em frente após esse incidente. Depois disso, a Haruka pergunta a ele sobre a mulher que ela viu conversando com ele. E ele só explica que foi essa mulher que falou para ele investigar sobre tudo isso que estava acontecendo. Ele leu o diário da avó e visitou o santuário, vendo o fantasma lá. Aqui nós vemos aquela mulher loira mais uma vez. Ela estava manipulando um homem que estava encontrando possíveis candidatos para uma surpresa para sua filha. Em uma noite, um carro estava viajando na encosta da montanha. Como resultado, ele passou por um túnel escuro e assustador. No entanto, assim que o veículo entra nesse túnel, uma névoa negra começou a aparecer das paredes, e eventualmente uma mão saiu do teto do carro, aterrorizando o motorista. Mas isso não é tudo, porque a cabeça de uma mulher emerge do chão do carro, se transformando em um rosto demoníaco. Isso faz o carro bater, dando continuidade a um grande mistério. Pessoal, deixa um comentário aí para ajudar no engajamento do vídeo, pra gente continuar trazendo mais partes desse anime, beleza?